Eu me formei em 2019 na URGS, a Federal aqui do Rio Grande do Sul, que a gente chama assim. E, assim, logo que eu me formei, eu não tinha muita certeza sobre qual especialidade eu iria prestar. A princípio, seria cirurgia, mas esse ano de 2021 eu, por diversas razões, acabei mudando. A gente pode até falar sobre isso depois. E aí eu fui aprovado para anestesiologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é o hospital escola da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul, que era a minha Entendi. primeira escolha. Boa, primeira opção. Mas então você É. formou em 2019, no início você queria cirurgia, mudou esse ano para anestésio. Mas você chegou a fazer prova de residência em 2019, 2020? Chegou a se preparar para residência médica, seja por conta própria, algum curso, tendo algum Uhum. cursinho? Cara, eu vou falar tudo então, assim, desde o início. Em 2018 teve uma oportunidade de fazer um cursinho, né, de 2 anos, um cursinho tradicional, assim, de aulas e tudo mais. E na época, assim, eu fui meio que por impulso, assim, toda a turma, assim, muitas pessoas com quem eu tinha um contato mais próximo estavam fazendo essa mesma modalidade. Eu acabei entrando, nem mesmo sabendo, assim, se eu ia querer uh, entrar na residência direto e tal. E conforme foi passando o ano de 2018 para 2019, eu fui vendo que eu tinha mais vontade de trabalhar logo após que eu me formasse. Uh, e, enfim, eu inclusive estava cogitando servir, né, no exército. Acabou que eu Sim. até fui recrutado e tal, mas no fim fui liberado por excesso de contingente. Teve um monte de problemas também por conta da pandemia, teve um processo aí do recrutamento que não deu muito certo. E, cara, nesses 2 anos de 2018 e 2019, eu, assim, cara, não aproveitei o curso de maneira alguma, assim, eu não tinha muito interesse, assim, no esquema, sabe? Achava extremamente maçante, né? Aulas longas e, enfim, somado a isso o fato de que eu também não tinha muita certeza do que eu queria e se eu queria entrar na residência, acabou, assim, que foram 2 anos em que eu ia lá e eu simplesmente assistia as aulas, não lia apostila, não fazia questão e nada. E aí, 2020, então, foi o ano em que eu não fui convocado, fui convocado, mas enfim, tinha sido dispensado, comecei a trabalhar. E aí, em 2020, eu, conforme fui trabalhando, assim, fui tendo mais uma vivência prática da medicina, acabei trocando, assim, logo no final do ano, assim, um pouquinho antes da prova, para anestesiologia. E em 2020 eu estava estudando por conta, assim, eu tinha um banco de questões, assim, eu li algumas apostilas que eu tinha, mas era um estudo bem anárquico, assim, por mais que eu tentasse me organizar, fazer um cronograma e tudo mais, era um cronograma, assim, criado de maneira meio arbitrária, sem muita relevância com relação ao que era exigido na prova, e conforme eu fui chegando próximo à prova, para minha infelicidade, eu fui percebendo assim que eu estava muito distante. Talvez não tão distante assim, mas bem despreparado, assim, né? Eu tinha uma certa fé de que fazendo assim, o feijão com arroz, assim, eu ia passar com certeza, porque eu não tinha feito nada nos 2 anos anteriores. E eu pensei, bom, agora eu vou estudar um pouquinho e tal, e eu acho que vou passar. Como eu queria cirurgia também, cirurgia era um pouco menos concorrida do que anestésio. Então eu julgava assim que, eu vou passar e tal. Mas assim, foi chegando próxima à prova, né? E eu fui vendo assim, cara, que eu não sabia o necessário. E eu tinha, em 2020, a minha namorada também estudando para residência. Ela queria dermato, passou. E aí eu fui vendo assim, a gente ia estudando meio que junto e tal. Mas aí eu fui vendo assim, especialmente no final do ano, que, cara, a gente tinha uma diferença de conteúdo, assim, de conhecimento bem, bem grande. E, enfim, não acabei aprovando. E aí, cara, conheci vocês, na verdade, através das redes sociais. Eu já tinha visto, né, no início de 2020, alguma propaganda de vocês e tal. E no ano de 2021, então, eu resolvi fazer a JJ, né? E não só fazer a JJ, mas também avaliar todos os fatores que eu julguei que tivessem fora do que era necessário para seguir a aprovação. Né? E para isso eu usei a minha própria experiência,
mas especialmente todo o suporte que vocês fornecem, né? Que parecia ser uma coisa assim, até meio boba, assim, mas foi extremamente importante, assim, essas conversas, esse contato próximo com a JJ. A facilidade de conversar contigo, com o Barreto, com qualquer professor, discutir uma questão até assim no inbox, era muito bom mesmo, e eu acho que foi o mais importante, assim, para eu seguir nesse rumo, assim. Entendi. Pô, muito legal sua história. Então, você fez 2 anos de cursinho, não conseguiu aproveitar tanto, depois estudou por conta própria na época para cirurgia, não Uhum. passou em casa, né? Não passou lá no HCPA. Inclusive, eu até conversei com uma aluna que também era da sua faculdade, e ela falou, pô, ela também não passou para o primeiro, né? Em 2020, eu acho que ela não passou lá para o HCPA. Ela falou, pô, achei também que eu fosse passar, que às vezes a gente é da casa, a gente acha que a gente vai passar de qualquer jeito, né? Que vai dar alguma coisa, você vai chegar lá na hora da prova, vai se dar bem. E depois ela passou agora esse ano, mas na verdade ela nem passou esse ano porque ela não fez prova para lá, ela passou foi na Unifesp, que ela resolveu fazer para São Paulo. Mas enfim, isso Uhum. acontece. E eu achei legal você falando aí que depois você começou a perceber os erros que você estava cometendo. Em 2020, 2019, por aí, e aí por diante. Quais foram esses erros? O que você mudou mais na sua preparação em termos de estratégia? Você falou que você tinha um cronograma meio anárquico, sem muita estratégia envolvido. O que você acha que mais mudou aí na sua preparação de 2021 para os anos anteriores? Cara, bem sinceramente, tudo. Absolutamente tudo. Em primeiro lugar, assim, eu dividiria dois grandes pontos, assim, um ponto assim de conteúdo, teoria propriamente dito, até um segundo plano assim mais de emocional e de autocontrole, de autoconhecimento, na verdade, assim. Uma das coisas que aconteceu quando eu fui fazer a minha prova de 2020, que na verdade foi a primeira prova que eu realmente prestei, foi que eu aqui no HCPA a gente começa a prova com pediatria. E na época eu julgava que pediatria fosse a matéria que eu mais dominava. Então, cara, eu comecei a fazer a prova e veio uma, duas, três questões assim que eu não sabia resolver, comecei a me desesperar e assim, não era algo que já tivesse acontecido comigo, eu sempre fui extremamente tranquilo fazendo prova, seja no vestibular, nunca tive problema nenhum. E isso foi uma coisa que realmente assim, foi não a única razão, mas foi uma razão extremamente importante para não ter aprovado. Eu fiz, eu acho que 72 pontos na prova de 2020 e em 2021 fiz 84 na HCPA. Então, Caramba. assim, deu uma boa melhorada. E eu vou te dizer, grande parte desse resultado foi por conta de saber me controlar, saber me conhecer, na verdade, né? Que era algo que eu não conhecia. Bom, então tem esse lado, assim. E falando, assim, da parte de metodologia mesmo, assim, bom, a JJ foi a mudança, assim, muito drástica da água para o vinho, né? Uma coisa que eu fui perceber só no final de 2020 era que, apesar de eu aprender as matérias com facilidade, porque as matérias de medicina, na verdade, elas não são muito complexas, não tem um grande entendimento por trás. A grande dificuldade é a quantidade de matéria, que é enorme, né? É enorme, é muita, 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 muita coisa. Então, pelo menos para mim, eu acredito que para a maioria das pessoas a grande dificuldade esteja em reter a informação, e especialmente informação que é importante, né? Então, a gente, por alguma razão, tem a tendência de estudar matérias que goste ou matérias que tu julgue ser um pouco mais. Que tu julgue que sejam mais complexas, enfim. E aí a JJ me redirecionava para que eu estudasse aquilo que eu não sabia e aquilo que era realmente importante, né? Fora isso, também eu gostei muito, muito, muito do esquema de revisões passadas, né? Isso aí foi algo que para mim foi o fundamental mesmo e fez com que eu chegasse com tranquilidade para fazer a prova. Realmente, assim, não foi uma coisa muito diferente do que eu estava habituado a fazer, né? E outra coisa que fiz bastante que não tinha feito em 2020 foram as provas, que eu acho que assim, se não é o principal, tá entre as três coisas mais importantes para passar. As pessoas têm aquela mesma tendência, né, de não fazerem provas porque
acham que não sabem o suficiente, que vão ter, enfim, um resultado incompatível com o que elas realmente sabem. Só que, na verdade, a prova ela deve ser realizada como treino, não só para tu testar o teu conhecimento, mas para que tu teste também a tua postura diante da prova, o teu tempo de prova. Então, cara, isso foi fundamental, assim, foi chegar, sentar na cadeira e foi um dia a mais que eu fui fazer uma prova, assim, não foi aquela tensão, assim, de achar que o evento que eu estava fazendo naquele momento fosse algo inédito, entendeu? Foi um dia a mais que eu fiz a prova, claro, né? Tu fica um pouco ansioso e tal, mas assim, foi extremamente diferente do que eu vivi em 2020. Você falou algumas coisas interessantes que eu quero abordar aqui. Primeiro, você falou uma coisa muito legal, que é a coisa de, cara, a medicina não realmente, o conteúdo da medicina não é muito complexo, né? Pelo menos, assim, tirando pouquíssimas exceções, existem alguns assuntos ali que têm um certo nível de complexidade para você entender, uma coisa ou outra que é mais complexo, mas de uma maneira geral, quando a gente estuda medicina, não é a mesma coisa que a gente, não é o mesmo desafio que a gente tem se a gente for, sei lá, estudar física quântica, se a gente for Exato. estudar filosofia mesmo, se a gente for estudar coisas que Aham. são mais complexas, que você tem que parar realmente para entender. O grande desafio da medicina, né, pelo menos na parte da prova da medicina, se a gente fosse falar de prática médica, eu acho que tem muita coisa também de relação com o paciente, mas pensando na teoria, que é o que é necessário para você acertar questões na prova, sem dúvida nenhuma, o grande desafio é o que você falou, é a quantidade de conteúdo que precisa ser fixada. E por isso que a estratégia, no caso de uma prova de residência, que tem o conteúdo da medicina inteiro como possibilidade, né, de ser cobrado, é exatamente uma organização, e uma organização que inclua uma outra coisa que você falou, que é a revisão, que é o processo de revisão repetido e espaçado, porque sem isso, sem esse processo, você não consegue vencer esse desafio, que eu concordo inteiramente com você, que é realmente você conseguir dominar. Você não vai conseguir dominar todos os conteúdos da medicina. Ninguém Não. consegue. Nem o Gabriel, que tirou 84 aí na prova do HCPA, que não é uma prova fácil, pelo contrário, é uma prova complicada. Nem ele domina tudo. Ele errou 16 e com certeza ele também não domina nem perto de tudo, de todo o conteúdo da Aham. medicina. Ninguém domina. Mas é interessante você ter falado isso. E outra coisa, você falou no início da sua resposta sobre a questão do controle emocional, que isso foi muito importante para você pular de 72 para 84. E aí, eu vou até te perguntar o que você acha que foi mais importante para você ter esse controle, mas ao longo da sua resposta, eu fui começando a pegar algumas pistas. Primeiro, você foi falando que você começou a ter mais domínio sobre os conteúdos, com o processo de revisão, você começou a memorizar melhor. E isso te dava mais segurança. Eu acho que quando a gente chega mais seguro, que a gente conhece e domina a maioria dos conteúdos, claro que a tendência é a gente chegar mais preparado. E principalmente o que você falou no final. Você falou aí da importância das provas, né? Você falou que em 2021 você fez muito mais provas como treinamento do que em 2020. E isso é uma coisa fundamental, sei lá, você que vai agora começar anestésio. Quando a gente vai intubar pela primeira vez um paciente, a gente fica muito nervoso, né? É muito complicado a gente intubar o paciente. Se a gente nunca intubou o paciente, é melhor que a gente pelo menos já tenha feito intubação em boneco, alguma simulação de intubação. Claro que não é a mesma coisa, mas é uma maneira de você se preparar para aquele momento que alguma hora você vai ter que fazer. E é a mesma coisa a prova. Cara, se a gente está fazendo uma prova, se a gente vai fazer uma prova de residência, que é um momento tenso, que é um momento de pressão, por mais que a gente esteja preparado, vai ser um momento de pressão, é melhor que a gente já tenha ensaiado várias vezes fazer a prova. Porque senão acontece exatamente o que aconteceu com o Gabriel em 2020, quando você foi fazer lá a prova do HCPA. Você começou por pediatria, que é o início da prova, pegou 4 ou 5 questões complicadas e deu uma desesperada. Isso é muito comum mesmo. Você fazer prova na íntegra e simulados durante a preparação garante que você não vai ter esse problema? Claro que não, mas é a melhor chance que a gente tem. É a melhor chance. Do mesmo jeito que você ficar entubando o boneco, não garante que no primeiro dia que você for entubar um paciente, você não vai se desesperar. Mas é muito melhor você chegar tendo uma preparação ali prática, o mais próximo possível do que vai ser o seu desafio, do que você não ter nada. Então, acho que são algumas lições que essa sua fala trouxe. E aí eu queria te perguntar se você concorda com isso de fazer provas e ter esse processo de revisão, ter ajudado você também a se equilibrar emocionalmente. Com E o que certeza. mais te ajudou?
Cara, eu acho que assim, ó, pra mim, particularmente, o que me deixou mais nervoso, assim, mais desequilibrado mesmo nessa prova de 2020 foi o fato de que eu me apavorei diante da matéria que eu julgava dominar mais, né? Só que assim, na verdade, se eu tivesse racionalizado por 10 segundos, eu poderia não ter caído nesse problema, porque a prova tem 20 questões, pode ser que as 3, 4 primeiras eu não saiba e que as outras 16 eu saiba. Pode ser que dentre as 100 questões, a prova de pediatria naquele ano específico seja mais difícil. E o erro, ele machuca muito, assim, né? Me machuca muito, por exemplo. Então, eu fui reparando, assim, ao longo do ano de 2021, que eu até estava revisando algumas conversas que eu tive contigo esse ano, e eu falei assim, cara, eu tô fazendo aqui a revisão inteligente. Aí, pô, acertei 40 seguidas. Aí a 41 eu errei. A 42 também errei. Aí eu começava a errar tudo porque eu me frustrava muito com o erro, né? Então, uma coisa que a gente tem que entender é que vão haver questões que a gente simplesmente não vai saber e não tem problema, porque as outras pessoas também não vão saber. O que não pode acontecer é que diante de um erro ou diante de uma questão difícil, tu comprometa todas as outras questões. Né? E só o fato de vocês terem essa distinção entre questões fáceis, médias e difíceis já me fez perceber o quanto que eu deveria me preocupar com determinadas questões. Com algumas questões, o erro era mais pesado, né? O erro de uma questão fácil ele não pode acontecer e o erro de uma questão difícil faz parte. É jogar uma moeda para cima, entendeu? Tanto que, cara, nessa prova eu errei algumas questões que eu não deveria ter errado, mas eu errei porque eram questões difíceis de assuntos que eu dominava muito, e aí comecei a brigar um pouco com a questão, assim, então, enfim, acontece isso, né? Mas isso é só para Claro. mostrar que, cara, o principal eu fiz. As questões fáceis eu acertei todas. Eu acho que, se eu não me engano, na prova do HCPA foi assim: eu fiz 84 no HCPA e fiz também a Henriques, que eu fiz 83 também. Foi um bom resultado. E, cara, eu acho que assim, falando dessa parte que tu me perguntou, assim, a respeito do emocional e tal, fazer as provas, eu acho que foi o mais importante, sim. A tua pergunta é exatamente, fazer as provas foi o mais importante para que eu tivesse esse equilíbrio, porque vai tornar o processo uma coisa natural, né? O erro uma coisa natural, o acerto uma coisa natural. Também tem gente que começa a fazer uma prova, fica feliz que está acertando as questões e acaba errando, assim, aquelas questões assim de pegadinha e tal. Então tu tem que entender que a prova ela tem 100 questões, todas têm o mesmo peso. Às vezes a pessoa ela estuda muito, assim, cirurgia, clínica, ped, enfim, e não presta muita atenção em preventiva. Por exemplo, aí não passa porque não sabia preventiva, só que o peso da prova é o mesmo, a questão, todas valem a mesma coisa. Isso também fez com que, por exemplo, né, eu não ficasse me detendo muito em alguns assuntos que eram bem complexos e que tinham pouca relevância. Por exemplo, na minha prova, na do HCPA, doenças glomerulares, enfim, nefro de uma maneira geral, não era uma coisa que caía tanto. E é uma matéria difícil, com um monte de coisa, um monte de detalhe. Então, assim, eu fui sabendo o básico, né? Eu fui sabendo aquilo que eu precisava saber, e se houvesse alguma questão que fugisse muito do Pareto, aí eu ia errar ou ia acertar, enfim, mas só que o principal eu teria feito, né? E, enfim, cara, eu acho que o mais importante, assim, se me perguntassem, olha, o que que eu devo fazer, como é que eu devo estudar, quando que eu devo começar a fazer prova, cara, tu pode fazer prova quanto antes melhor, quanto antes melhor. Se tu tiver gás para ficar fazendo uma prova por semana desde o início, pode fazer, não tem problema nenhum. O resultado negativo que tu acha que vai te prejudicar, assim, eu fiz a primeira prova ali e acertei 50. Bom, azar, na próxima tu vai acertar 51 e aí tu vai ir melhorando, entendeu? Porque se a gente não tem um feedback, a gente não sabe o que a gente domina e o que a gente não domina. E seja É. matéria, né? Seja o teu autocontrole na prova. E é
E é bem matemático, cara, bem matemático. Assim, se tu tá tendo um bom desempenho ao longo do ano, tranquilidade para fazer as provas, não vai ser diferente. Assim, pode ser que eventualmente tu esteja concorrendo a pouquíssimas vagas de uma determinada instituição que, cara, tu não consiga aprovação, depende de currículo, sei lá o quê. Mas de maneira geral, tá concorrendo a um número X de vagas de uma determinada especialidade, tá fazendo tudo certo, cara, tu vai passar. Só que tu tem que fazer, né? E outra coisa que eu achei sensacional é a marcação do teu desempenho em relação aos estudos, né? Então, assim, vocês até falaram numa live, cara, isso foi o meu mantra, assim, eu tinha até colado aqui no notebook, assim, que o teu comprometimento ele tem que ser com o meio, né? Não com o resultado. Tem que sentar a bunda na cadeira, fazer o teu negócio e deu. Não tem que ficar se vangloriando se foi bem, né? Ou se martirizando se foi mal. Tem que fazer, estudar e acabou. Isso é bem importante a gente olhar para aquilo que a gente tem controle, né? Porque se a gente ficar olhando para o resultado, a gente entra nessa montanha-russa de emoções, porque a nota ela vai oscilar, mesmo de quem tem uma evolução como teve a do Gabriel, tenho certeza que a nota dele oscilou, ele não foi o tempo todo para cima, né, durante a preparação, e se nessa oscilação para baixo a gente começa a ficar desesperado, a gente se desmotiva a cada nota ruim que a gente tem, isso se torna um grande problema. E você falou sobre o erro, assim, na verdade, o primeiro erro que as pessoas cometem em relação à prova, vale para questões também, mas principalmente prova e simulado, é que a galera acha que prova e simulado durante a preparação é para se testar, e não para auxiliar no aprendizado, e não para auxiliar na maneira de fazer prova, como você falou, você se acostumar com fazer prova. E aí isso, cara, isso é um erro muito grave, porque o que acontece é que a pessoa acaba fugindo das provas, porque ela acha, pô, no início do ano ainda não tem uma base tão boa, ainda não estudei a maior parte dos assuntos, não vale a pena ficar fazendo prova. A pessoa sempre vai adiando, vai fugindo da prova e chega lá, deixa para fazer prova na reta final, e aí pode acontecer o que infelizmente aconteceu com o Gabriel em 2020, que é a pessoa pegar uma prova que começa com questões difíceis. Inclusive, isso aí me deu uma ideia boa aqui, que eu vou passar já para o nosso time de conteúdo. A gente vai fazer um simulado com as primeiras 6, 7 questões difíceis. Porque é interessante isso. Eu não sei se foi estratégia da banca do HCPA em 2020 fazer isso. Colocar Não foi porque foram até anuladas algumas questões. A primeira questão, por exemplo, foi anulada. E aí era uma questão de recitação. E era um conteúdo assim que eu mais tinha estudado, tive bastante na faculdade, sabia todo o algoritmo de cabeça. E aí caiu uma questão, se eu não me engano, que era sobre... enfim, era uma questão, era uma minúcia, assim, era uma recitação, eu acho, de um RN mãe HIV positivo. Eu acho que foi uma coisa assim. E aí foi anulada a questão, porque não tinha gabarito. Então, pô... Entendi. Mas isso já desestabiliza, né? Porque você olha uma questão, vê as opções, não consegue achar uma resposta, você fala, caramba, será que eu não sei de alguma coisa? A segunda foi assim, e aí foi assim, um desespero. Eu vou fazer isso. Vai ter, eu não vou avisar os nossos alunos, não, mas vai ter um simulado aí com as primeiras 5 questões, pelo menos, difíceis. Porque isso pode acontecer, cara. Às vezes, o importante de fazer prova toda semana, ou quase toda semana, é exatamente isso. Você pegar várias possibilidades. Você vai pegar de tudo. Vai pegar uma prova que inicia com questões difíceis, vai pegar outra que começa com questões fáceis, vai pegar uma que começa por clínica, outra que começa por pediatria, outra que começa por preventiva. Então, existem várias possibilidades e a melhor maneira da gente se preparar é exatamente treinando, não tem jeito. E você falou sobre os erros como sendo importantes, né, para te dar um feedback. Cara, os erros realmente são o maior aliado que a gente tem na preparação. Que são eles que nos dizem o que a gente precisa estudar, o que a gente está errando. Sem você errar, é como se você estivesse navegando sem bússola. Você fica sem direção. Então, isso é uma coisa muito importante mesmo que você falou. Às vezes a galera acha que errar pouco durante a preparação é bom. Cara, não é bom. Se você está errando pouco durante a preparação, com certeza você está fazendo menos questões do que você deveria. Esse é um ponto. Isso aí é uma coisa que fere o nosso ego, né? Ficar errando, pô, ainda não estudei, ou então esse assunto não está bem. Eu errei, sei lá, 2 questões seguidas sobre infarto, pô, eu preciso estudar infarto de novo. A pessoa para muito fácil, e isso é um problema. Claro que o estudo teórico tem a sua importância, tem sua relevância, mas é igual, sei lá,
para intubação, a teoria da intubação ela é muito importante, claro, para você saber fazer o procedimento. Mas para você fazer bem o procedimento, a prática é mais importante, sem dúvida nenhuma. Então, é a mesma coisa em termos de teoria e prática. No caso, a prática são as questões pensando numa prova. Então, acho que isso aí é uma lição importante que a galera tem que ter mesmo, tem que internalizar, porque eu sei que fere o ego a gente ficar errando, mas são os erros que fazem resultados como esse que o Gabriel teve possíveis. E aí, cara, você já falou do seu resultado de 84 no HCPA, 83 que você falou na HIDS, né? Isso. Foi 83 na HIDS. Você fez mais alguma prova? Eu fiz Santa Casa também. A Santa Casa, na verdade, foi o primeiro ano, né? A Santa Casa, ela era uma prova que tradicionalmente fazia parte da ANHIGS, então foi uma prova inédita e eu fiz 81 na Santa Casa. Não foi tão bom na Santa Casa também, tinham menos vagas. Eu acho que o último chamado deve ter entrado com 83, eu acho, eu não tenho certeza. Entendi. Mas foi uma prova bem diferente, assim. E uma coisa, assim, que eu queria fazer, mas acabou não acontecendo, era não corrigir a prova, né? A primeira era o HCPA, então era a primeira prova que para mim era mais importante, tá? Aquela que eu realmente tinha mais tempo de estudo e dedicação em cima. Eu não queria saber o resultado para que ele, obviamente, não interferisse nas provas subsequentes. Acabou que a banca liberou a nota publicamente de todo mundo e eu fiquei sabendo, assim, infelizmente foi uma nota boa e tal, até me tranquilizou para as provas seguintes, assim. Mas eu acho que é uma coisa que quem fica muito ansioso, assim, ou quem é muito autocrítico pode considerar fazer também, né? Porque cada prova é uma prova, como tu mesmo falou. O pool de questões é gigante, né? Então, tu resumir toda a medicina em 100 questões, em determinado momento vai favorecer um cara que sabe mais determinada matéria, que cai, e em determinado momento vai favorecer o outro, né? Então, mas via de regra, se tu domina muito, muito bem a matéria, né, que é o que aconteceu comigo no final do ano, cara, tu vai passar em algum lugar. Então, tu não pode só deixar que o resultado de uma prova, né, atrapalhe o teu desempenho em outra. E eu acho que assim, cara, pode falar, pode falar. Não, eu ia falar que você, conseguiu 3 grandes resultados, acima de 80 nas 3. E eu sempre falo isso, galera, quem fica ansioso não precisa ficar olhando o resultado, não deve olhar resultado, mas é complicado, porque justamente a galera que fica mais ansiosa é aquela galera que fala, Eduardo, é impossível eu aguentar não conferir o gabarito. Aí eu falo, então confere. Mas se for ruim, porque pode atrapalhar sendo ruim a nota e pode atrapalhar sendo boa também. Porque às vezes a pessoa se desmotiva para as próximas provas porque já está garantido em uma. Pode ficar um pouco imprudente também, né? Que se tu fica muito bem na primeira prova, e aí tu, vou passar. Aí, na real, o teu resultado não foi tão bom assim, porque as outras pessoas foram muito bem também. E anestésio, dermato, enfim, especialidades um pouco mais concorridas que têm menos vagas, cara, é no detalhe. É no detalhe. Então, isso foi também uma coisa que eu mantive bastante na cabeça, né, ao longo do ano e durante a prova, né? Porque eu tinha muito esse comportamento assim, ó. Eu até conversei contigo em algum momento de fazer esses erros um atrás do outro. Então isso era meio que um mecanismo de fuga, né? Tu não quer evitar o erro, o contato com o erro, com uma questão difícil, aí tu lê de qualquer maneira e vai para a próxima. Só que tu não pode fazer isso na hora da prova, essa questão é difícil, tem que ler ela com calma, tentar resolver e ir para a próxima, sem se frustrar muito, né? Então, por isso que eu acho que a resolução de questões, especialmente os simulados e tal, é tão importante, assim, para que tu abrace, né, o erro, entenda o erro como parte do processo, algo natural, enfim, consiga ter um bom. E dentre as nossas 4 atividades básicas lá, que a gente tem estudo teórico, a revisão inteligente, a revisão teórica e a prova. Nos momentos de maior dificuldade, não vou conseguir estudar hoje, eu não vou conseguir estudar bem essa semana, você tinha alguma atividade que você priorizava? Pelo menos isso eu vou fazer? Cara, eu vou te dizer assim, ó, eu fui bem criterioso com o estudo, eu tentava fazer tudo,
né, religiosamente, mas assim, eu acho que eu podia ter feito mais flashcards. Acho que flashcards são extremamente importantes. É muito conteúdo, então esses CCQs que vinham aí de vez em quando, eu acho que era o que eu deixava um pouco mais de lado, mas não porque sejam menos importantes, era simplesmente porque eu estudava bastante e chegava ao final do dia, eu fazia, sei lá, tinha uns 60 flashcards, eu fazia 30, 40, sei lá, quando não acontecia de estudar tudo, né? A maioria dos Sim. dias eu cumpria tudo que eu tinha que fazer. Eu estudava assim, eu basicamente segui o cronograma de vocês exatamente como vocês mandavam, assim, confiei total. Acho que a primeira mensagem que eu mandei pra ti foi assim, ó, gostei muito do curso, tô fazendo exatamente tudo que vocês mandam. E aí foi basicamente isso que eu fiz. Algumas outras coisas eu tinha de diferente, assim, eu tinha uns resumos próprios que eu utilizava bastante para consultar, que eu fiz, mas basicamente o que eu fazia era o que tinha de atividade do dia. Eu não, não inventava muita moda, assim. E eu acho que o que eu mais gostava de fazer era a revisão inteligente mesmo, assim, era fazer questão, ver a resolução. Se eu não gostava da resolução, eu ia para o grupo, pedia, enchia o saco dos professores até eu entender, cara, eu errei por isso, eu tenho que saber isso, entendeu? Mas, nossa, o suporte é muito bom, o Ian, a Tabata, eu chamei eles várias vezes, enchi o saco para pedir algumas coisas que eu não estava entendendo e deu certo. Pô, que legal, Gabriel. Cara, muito bom. Inclusive, esse tipo de mensagem que você falou que você me mandou, de, pô, tô fazendo exatamente o que vocês estão mandando, cara, é a melhor mensagem possível que a gente pode receber. Pô, eu tenho até que te agradecer pela confiança que você teve, pela dedicação ao curso. Parabéns, cara, por esses resultados. Pô, incrível Valeu. mesmo. Conseguiu aí virar esse jogo, conseguiu. Não tinha conseguido a vaga de cirurgia, que era mais fácil, foi lá e conseguiu uma de anestésio com uma nota de 84 em casa, numa prova difícil. Então, parabéns aí pelo resultado, parabéns pela sua dedicação. Desejo para você uma excelente residência aí no HCPA de anestésio, que você seja feliz na especialidade. E é isso, cara. Muito obrigado mesmo pela conversa também, por compartilhar um pouco da sua história. Então tá, Edu, brigadão, cara, muito obrigado pelo curso, realmente um curso muito, muito bom. E eu acho que, cara, todo mundo tem que fazer JJ, que agora é a AIS, né? É um curso, assim, que tem uma abrangência muito ampla, né, em todos os segmentos e dá uma importância que eu acho que é bem devida a tudo, né? A essa parte assim de desde saúde mental até, enfim, resolução de questões discutindo com o monitor. Eu acho que isso é, cara, fundamental. Mas confiei e deu certo.